Fala pessoal, vamos resolver juntos hoje e aproveitar para revisar um pouco sobre circuito elétrico, essa questãozinha aqui que a gente vai trabalhar a ideia de potência, associação de resistores, fusíveis. Bom, é uma questão bem completa onde a gente vai conseguir revisar o máximo aqui de coisa de circuito elétrico, que é um dos temas mais cobrados na prova de física do Enem. Então já fica aqui comigo para a gente ir agora resolver essa questãozinha. Pessoal, a ideia aqui é o seguinte, cara. A gente vai ler a questão, então a gente vai bem passo a passo mesmo, tá? Para que vocês consigam pegar as nuances aqui da análise de circuito elétrico. Vamos tirar as informações e ver como resolver esse problema. A ideia é o seguinte, ó. No circuito elétrico a seguir, qual é o menor valor de resistência R? Então o que é que a gente quer colocar aqui, ó? A gente quer colocar um resistor R aqui, que devemos colocar nesse circuito em paralelo com uma lâmpada de 6 watts, aqui a potência da minha lâmpada, para evitar a queima do fusível de 3 amperes. Tranquilo? Então o objetivo aqui da questão é que a gente consiga colocar um resistor aqui associado em paralelo com essa lâmpada e que a corrente que passe por esse fusível aqui não ultrapasse o valor de 3 amperes. Esse é o nosso objetivo. Tranquilo? Então, a primeira coisa que a gente faz nesse tipo de questão, pessoal, que eu gosto de fazer e recomendo é o seguinte. Analisa quais são os potenciais, tá? Para você adotar a sua referência. E o que é que eu faço? Todo esse fio aqui, ó, que está conectado à parte negativa da minha fonte, da minha bateria, é o mesmo fio. Se é o mesmo fio, lembra que um fio ideal ela é uma superfície equipotencial. Todo ele está no mesmo potencial. Então, esse ponto aqui vai ter uma tensão, aqui vai ser a mesma tensão e aqui também, tá certo? Ah, professor, de boas. Como é uma referência que eu estou buscando, eu vou dizer que a tensão aqui nesse ponto, ó, vai ser 0 volts, tá? Eu vou conectar esse ponto ao terra do meu circuito, é a minha referência. Então, aqui também é 0 volts, aqui também vai ser 0 volts. Do outro lado, a gente tem o outro fio aqui, ó, conectando todos os elementos daqui para cá. Ó. Então, é o mesmo fio, a gente tem esse carinha desse formato. Como a nossa fonte de tensão é de 12 volts, significa que a gente sai de um potencial de 0 e aí ela dá 12 volts para o circuito. Ou seja, nesse ponto aqui de cima, na parte positiva da minha fonte, eu tenho um potencial de 12 volts. E como isso é um fio ideal, aqui também no resistor vai ser 12 volts, aqui na lâmpada vai ser 12 volts. Ah, professor, é por isso que a gente diz que eles estão conectados em paralelo. Por quê? Porque perceba, está todo mundo conectado uma perninha nesse fio vermelho. Está todo mundo conectado a outra perninha nesse fio azul. Então, eles estão conectados entre os dois pontos, todos eles. Se você chamar esse ponto vermelho, né, de A e o fio azul de B, perceba que todos os elementos desse circuito estão conectados entre os pontos A e B. Fechou? Bom, entendi até aqui. E o fusível, professor, o que é que acontece? O fusível, pessoal, na verdade, ele é um fio ideal, tá? Só que ele tem uma característica que é o seguinte, ele consegue suportar uma certa quantidade, uma intensidade de corrente elétrica que passa por ele. Então, na análise de circuito, você pode simplesmente trocar o desenho do fusível por um fio ideal, que vai fazer a mesma coisa, tá? Então, isso daqui, ó, é um fio para você, tá? Só que toma cuidado, a corrente que vai passar por ele aqui, ó, não pode ultrapassar aquela corrente dele ali máxima, que é de 3 amperes. E da onde é que está vindo essa corrente de 3 amperes que vai passar pelo fusível? Adivinha, ó, acompanha o desenho, ela está vindo da fonte. Então, essa corrente aqui, ó, de 3 amperes é a corrente própria da fonte. A fonte está fornecendo 3 amperes de corrente para esse circuito aqui funcionar. Facinho até aqui, né? E agora, professor, o que é que a gente vai fazer? Bom, como a gente conhece essa lâmpada, isso é uma lâmpada incandescente, a gente pode tratar ela como se fosse um resistor. Então, a lâmpada incandescente é o equivalente a gente ter um resistor aqui no lugar dela. Então, ela vai ter uma certa resistência elétrica. E por que isso pode acontecer? Porque lembra,
a lâmpada incandescente, apesar dela transformar parte da energia dela em luz, tá? Então, parte da energia que chega nela é transformada em luz, só que uma boa parte também é transformada em energia térmica, que se propaga através do processo calor, tá? Efeito Joule. E aí ela se comporta como um resistor. Então perceba, como eu conheço a tensão que está nessa lâmpada, a diferença de potencial que está na lâmpada, que é esse daqui menos esse, né, o desnível da energia, e a potência, tem como eu calcular aqui a resistência da lâmpada. Por quê? Eu sei que a potência elétrica ela é o produto da tensão vezes a corrente. Mas, conhecendo a lei de Ohm, a tensão elétrica no resistor é igual à resistência vezes I. Como eu não conheço nada da corrente que está passando pela lâmpada, pessoal, eu não sei quantos amperes está descendo aqui por essa lâmpada, eu não vou usar a corrente para calcular a resistência na equação da potência. Então, eu não posso utilizar essa equação direto. Eu tenho que tirar esse termo aqui da corrente. E eu vou usar isso isolando ele aqui na lei de Ohm. Então, eu posso ver que I vai ser igual à diferença de potencial na lâmpada dividido pela resistência da lâmpada. Isso é a corrente que está passando pela minha lâmpada. Tá? Bom, e agora? Substitui essa equaçãozinha aqui. Então, você vai ficar com a potência elétrica igual a U vezes I. Mas quem é U da lâmpada? U dividido por R da lâmpada. Tá aqui. Daqui você tira aquela equaçãozinha. Potência é a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Ah, professor, e agora? Agora é substituir valores. Sabendo, então, portanto, que a potência é de 6 watts e que a tensão elétrica é de 12 volts ao quadrado, dá para a gente achar o valor da resistência elétrica da lâmpada. Tranquilo? Bom, vamos lá. A resistência elétrica da lâmpada, então, R da lâmpada, vai ser igual a 12 ao quadrado, 144. 144 dividido por 6, pessoal, isso daqui vai ser 24 ohms. Então, a resistência elétrica da minha lâmpada, ela tem um valor de 24 ohms. Fechou? Bom, agora que a gente conseguiu calcular a resistência da lâmpada, o que é que a gente tem que fazer? Esses dois caras, esses dois resistores, pessoal, eles estão associados aí de alguma forma, de alguma maneira. E como a questão mesmo diz, a associação deles é em paralelo. Ou seja, esses dois carinhas aqui, ó, eles estão conectados entre os mesmos pontos, entre os mesmos dois pontos, não é isso? Entre o ponto A e o ponto B. Tem como a gente calcular o equivalente desse circuito. Porque a resistência equivalente na associação em paralelo, lembra, como eu tenho dois resistores, eu posso utilizar o produto pela soma. Então vai ficar R1, que é R, vezes R2, que é 24, dividido por R1, que é R, mais R2, que é 24. Então você chegou numa expressão para o valor da resistência equivalente desse circuito, que é a resistência equivalente desses dois resistores, R e R da lâmpada. Tranquilo? Bom, só que aqui não dá para a gente resolver essa equação. Eu tenho duas incógnitas, eu tenho REC e R como incógnita. Então a gente precisa de uma nova equação. E da onde é que a gente vai tirar isso? Da equivalência, do circuito equivalente. Porque lembra, quando eu faço a troca, pessoal, do resistor equivalente, eu literalmente estou trocando todos os resistores para ficar apenas com um resistor, que é justamente o nosso equivalente, tá? O nosso resistor equivalente. É esse desenhozinho aqui, ó, o nosso REC. Ah, professor, e a nossa fonte tem quantos volts mesmo? Tem 12 volts. Fechou? Então, ó, esse lado aqui é o positivo, esse lado aqui é a nossa referência, seria o negativo,
o 0 volts, na verdade, né? Então aqui eu tenho 0 volts, aqui 0 volts, lá em cima eu tenho 12 volts, aqui eu tenho 12 volts. E a corrente que sai da minha fonte, lembra? A corrente que vai passar pelo fusível é a corrente de 3 amperes. Fechou? Bom, se eu conheço a diferença de potencial no meu resistor equivalente e conheço a corrente que sai da fonte, eu consigo saber a resistência equivalente. Por quê? Porque, lembra, a tensão da fonte ela é igual à resistência equivalente vezes a corrente da fonte. Tá? Essa equaçãozinha aqui, bastante utilizada. E aí vai ficar o seguinte, 12 volts é igual à resistência equivalente vezes a corrente, que é 3 amperes. Daqui você tira que o valor do resistor equivalente do circuito é 12 sobre 3. Isso daqui vai dar 4 ohms. Fechou? Bom, temos o resistor equivalente agora. Bom, e agora ficou fácil demais. É só você fazer o quê? Pega esse 4, que é o resistor equivalente, e joga aqui em cima para resolver essa equação. Então, você vai ficar com o seguinte. Vou trazer aqui para o canto. 4, que é o resistor equivalente, igual a 24R, dividido por 24 mais R. Agora, é só você fazer matemática aqui, tá? Todo esse termo aqui embaixo vai passar para o outro lado multiplicando o 4, então vai ficar 4 vezes 24 dá 96. Mais 4 vezes R, 4R, igual a 24R. 24R menos 4R, porque passou para o outro lado negativo, né? Vai ficar 20R igual a 96. Então, R tem que ser 96 dividido por 20. Isso daqui vai ser aproximadamente, pessoal, 4,8 ohms. Tranquilo? Então, 4,8 ohms, alternativa correta, letra E. Esse é o nosso estudozinho de circuito elétrico. Perceba, não é uma questão complexa, mas também deu para revisar várias coisas aqui de eletrodinâmica. Potência, circuito, fusíveis, associação de resistores. Então, esse tipo de questão é questão característica de uma prova como a prova do Enem. Claro que isso aqui já é um nível mais acima para a prova do Enem, tá certo? É isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, se inscreva no canal, curta o vídeo. Claro, manda esse vídeo para quem está se preparando na jornada com você aí para fazer o Enem 2025 também, para que ele possa aprender cada vez mais, tá certo? Forte abraço, nos vemos na nossa próxima aula.